A origem das aves tem sido amplamente estudada e, diante disso, um parentesco próximo com répteis tem sido levado em consideração. Este estudo mais aprofundado é muito importante e a sua ancestralidade estar ligada aos terópodes pode mudar a forma como nós entendemos, estudamos e ensinamos a anatomia, o comportamento, a fisiologia, a ecologia e a evolução das aves. Os dinossauros surgiram há aproximadamente 230 milhões de anos e se extinguiram há 66 milhões de anos. O primeiro fóssil descoberto foi o da espécie Megalosaurus buckland, em 1676, mas só foi identificado como um dinossauro em 1824. E o próprio termo dinossauro, que vem de dinossauro, só foi criado em 1842. A subordem Theropode, do grego pés de selvagem, é um grupo de dinossauros da ordem Saurisquia, composto por diversos predadores bípedes. No Jurássico, as aves evoluíram a partir de pequenos terópodes. O que todos os terópodes têm em comum são os pés com 3 dedos usados para sustentar o peso, já que o primeiro dedo não alcança o chão. Penas ou estruturas semelhantes estavam presentes na maioria das linhagens de terópodes, principalmente nos Coelurossauros, um grupo mais próximo das aves. O primeiro ancestral das aves atuais é o Archaeopteryx litográfica, a primeira ave conhecida, descoberta no início de 1860. Assim como os pássaros, ele possuía penas nos braços e cauda, mas, diferente dos atuais, possuía dentes e uma cauda longa com ossos. Baseado nesses fatos, foi constatado que o Archaeopteryx é a espécie intermediária entre as aves e os répteis. O ancestral das aves atuais viveu no período mais tardio do Cretáceo, e nos 65 milhões de anos desde a extinção dos restos dos dinossauros, essa linhagem ancestral se diversificou nos grupos das aves atuais. Em razão dos dinossauros terópodes terem sido animais bípedes, utilizando os membros posteriores para se movimentar, isso propiciou uma redução dos membros anteriores. Com o passar do tempo, a evolução dos terópodes rumo às aves direcionou os membros anteriores a um crescimento, de forma que eles ficaram próximos ao tamanho dos posteriores e também adquirirem uma nova função, a motora, substituindo a predatória. Essa mudança torna a morfologia de terópodes pequenos e médios como o Archaeopteryx mais próxima da morfologia das aves. O principal uso dos membros anteriores nos terópodes, que começaram a apresentar penas, pode significar que, além de um melhor controle da presa, esse movimento também pode ser utilizado para pequenas batidas de asas, aumentando assim o impulso de desenvolvimento nesses animais. A origem da evolução das penas se deu a partir das escamas presentes na epiderme dos ancestrais comuns. Para que essa transformação acontecesse, uma grande mudança genética teve que acontecer, passando por processos de duplicação e de divergências em que os genes passaram a ter novas funções. Assim, os apêndices cutâneos se diferenciaram para produzir as penas ao invés de escamas. O crescimento das penas se dá, a princípio, pela formação tubular de cilindros ocos de queratina, permitindo que ela cresça para fora da pele. A depender de como é o diâmetro do folículo, as penas podem ser filamentos tão finos quanto fios de cabelo, mas têm também a capacidade de serem mais grossas. A semelhança entre os terópodes e as aves não se resume apenas à presença de penas. Há também a relação com o sistema respiratório, uma vez que ambos possuem sacos aéreos. Análises de ossos pneumáticos indicaram a presença desse sistema de ventilação em dinossauros terópodes, assim como no Archaeopteryx. Além dessas alterações, a cauda também adquiriu uma nova função com seu encurtamento. Essa parte perdeu função de auxílio no equilíbrio e passou a facilitar manobras em voo. Atualmente, existem 2 teorias em relação à origem do voo das aves. Uma é chamada de chão-ar e a outra árvore-ar. A primeira se refere a animais terrestres que, a partir da corrida, começariam a voar. Já a segunda aborda animais arborícolas que, ao pularem de uma árvore e usarem suas penas como paraquedas, iniciariam o voo. Apesar da teoria árvore-ar parecer mais viável, visto que chão-ar aparentemente vai contra a gravidade, alguns estudos mostram que as asas do Archaeopteryx podem de fato gerar impulso suficiente para fazê-lo voar, já que a força de impulso é perpendicular à gravidade e não contra ela. Assim, as duas se mostram genuinamente plausíveis. Algumas mudanças esqueléticas que ocorreram ao longo do tempo foram essenciais para a capacidade de voar,
mas apareceram primeiro com outras funções, como os ossos longos e ocos nos terópodes, a remoção do dígito 1 no pés dos ceratossauros, neoterópodes, perdendo seu papel no apoio do peso, a evolução de uma junta rotativa no punho, possibilitando o uso das mãos para preensão eficiente, a expansão do caracoide e do externo, permitindo um aumento da musculatura peitoral, e de penas plumáceas para regular a temperatura. A presença de penas com raque, dispostas como primárias, secundárias e retrizes para exibições ou para chocar ovos, ou ambos, como no Caudipteryx. Encurtamento do tronco e aumento da rigidez na extremidade da cauda, bem como seu encurtamento distal para aumento do equilíbrio e maniabilidade, como no Velociraptor. Aquisição de voo básico e função de empoleirar-se, função obtida antes do término do Jurássico. Alterações na articulação do ombro, propulsão de voo com penas assimétricas e hálux invertido. Chaves para o refinamento de um voo energético, como no Archaeopteryx. A fúrcula elástica e um externo grande em quilha para uma musculatura peitoral maciça, como na columba. O clado dos dinossauros carnívoros, Maniraptors, engloba diversos grupos de animais dentro dos terópodes. No ano de 2006, na cidade de Peirópolis, em Minas Gerais, foi encontrado um fóssil de um Maniraptor, indicando sua existência em terras brasileiras. O fato descoberto foi uma falange unquial, uma garra que possui 5,5 centímetros de comprimento, com uma de suas extremidades quebradas. Provavelmente pertence a uma mão, visto que apresenta uma grande curvatura de aproximadamente 90 graus, salientando características na articulação que não são possíveis de encontrar nos pés de outros terópodes. Fósseis de ovos de terópodes, Maniraptors, possibilitaram o estudo embriológico desses animais. Desse modo, foi possível comparar o desenvolvimento embrionário dos dinossauros com as aves atuais, na qual foram apresentadas características únicas entre esses dois grupos, como ovo de forma simétrica e estrutura cristalina de calcita na porção interna dos ovos, sendo elas possivelmente sinapomorfias. As características físicas relacionadas às aves, como penas e pequeno tamanho corporal, têm origem em seus ancestrais dinossauros terópodes. Variações que apareceram ao longo das gerações evoluíram e transformaram a morfologia desses seres vivos, levando ao aumento do tamanho dos membros anteriores em comparação aos demais, e também à modificação das penas. Através de pressões seletivas, as características corpóreas que favoreciam as habilidades aéreas se estabeleceram e, sendo assim, foram responsáveis pela origem do voo. Alguns estudos apontam controvérsias em relação à origem das aves. Essa posição se baseia na alegação de que o peso dos terópodes impediria o voo, contrapondo assim a teoria chão-ar. Além disso, também se discute a inviabilidade das escamas originarem penas. Segundo Pomarede, é inviável o voo suceder a corrida, e para contradizer a teoria arvoriar, na qual o voo surge a partir dos animais que utilizam suas penas como paraquedas, ele afirma que o voo planado não é uma forma de voo inicial, visto que ele é inato. Além de que, ao cogitar a origem do voo com o início do voo planado, não é levado em consideração que não é necessário o uso dos membros anteriores para impulsionar, já que apenas a gravidade bastaria. Dessa forma, não haveria como provocar uma pressão seletiva para o investimento energético em membros posteriores geradores de impulso inicial. Em contrapartida, apesar de a teoria chão-ar ser considerada inviável por conta do peso do animal, nela é possível ter pressão seletiva, visto que há a necessidade de um forte impulso inicial. Isto posto, o voo das aves tem uma inter-relação de membros anteriores e posteriores em um processo evolutivo com pressões agindo sobre diversas partes do corpo concomitantemente. Outro ponto de defesa de Pomarede é que as escamas não poderiam ter resultado em penas. Entretanto, as penas são compostas por beta-queratina, assim como as escamas dos crocodilianos atuais. A partir de análises genéticas, foi descoberto que espécies do grupo dos arcossauros possuíam genes para a produção de beta-queratina, e para que as escamas se tornassem penas, foram necessárias diversas alterações genômicas ao longo do tempo. As evidências morfológicas e filogenéticas modernas sustentam a visão de que as aves possuem sua origem evolutiva em dinossauros terópodes durante o Mesozoico.
Apesar da falta de consolidação da exata história evolutiva e eventos de cladogênese, não há hipótese mais parcimoniosa que explique as evidências encontradas. Lacunas fósseis, muitas vezes utilizadas por correntes criacionistas, são falácias incapazes de explicar os dados coletados ao longo das últimas décadas. As aves são uma linhagem sobrevivente dos terópodes, marcadas pela otimização corporal ao voo. Assim, nem todo terópode é ave, mas todas as aves são terópodes. Os debates ainda presentes a respeito do desenvolvimento filogenético das aves representam a dificuldade de examinar a história natural, milhões de anos após o ocorrido, mas que através do aparato do método científico podemos melhorar o conhecimento coletivo sobre este grupo de animais. Em 1988 e 2002, Gregory Paul sugeriu que o Archaeopteryx não seria tão próximo às aves modernas, como a visão moderna sugere, e até mesmo que outros dinossauros sem asas seriam o resultado de uma sinapomorfia de perda secundária nas asas em grupos que já seriam alados. Análises estatísticas e cladísticas não suportam essas hipóteses, mas novas explorações do registro fóssil reduziram a dependência do Archaeopteryx como animal modelo para as primeiras aves. Além disso, o debate quanto à origem do voo também é contínuo. As hipóteses do chão-ar e árvore-ar continuam sendo analisadas com modelos modernos, e ao seu conjunto, novas pesquisas sugerem a possibilidade de um terceiro mecanismo de pressão seletiva para a aerodinâmica de asas e necessidade de correr rapidamente em planos inclinados, como morros íngremes e árvores, sem diminuição de velocidade. Por fim, grupos de paleontólogos como Newman, em 2011, sugerem que a principal força motriz para a seleção deste clado não tenha sido necessariamente o voo, e sim a perda da proteína UCP1, fundamental para a manutenção termogênica em mamíferos. Sem a proteína, a musculatura esquelética assume esse papel e, portanto, sua hiperplasia poderia justificar a postura bípede de desenvolvimento dos membros. A chegada da corrente de pensamento evolutivo mudou radicalmente a forma como a classificação biológica é construída, e a busca pelas relações filogenéticas entre os grupos de seres vivos elucidou diversos mistérios anatômicos e comportamentais da biologia. De fato, algumas noções e nomenclaturas populares podem até se tornar confusas sem a luz dos novos conhecimentos em evolução, e o constante crescimento de nosso arcabouço paleontológico irá certamente desvendar ainda mais a história da evolução das aves.